A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Mais uma live do quadro Aprendendo com a Bíblia. Se você chegou até aqui, fica até o final da mensagem, tá bom? Compartilhe o nosso link, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito ainda e deixa ali o seu comentário, tá bom? Louvado seja Deus. Está aqui comigo minha mamãe, seu Ivan também, meu padrasto. Paz do Senhor, mamãe. Seu Evandro. Paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Deus abençoe todos os irmãos da igreja que está voltando também, da cidade de Hortolândia, né, da onde é lançado do nosso canal aqui, tá bom? Do YouTube. Que Deus abençoe os irmãos, a Irmandade, o pastor lá, que está no comando ali, o pastor João, sua esposa a missionária Miriam. Que Deus abençoe as Irmandades ali da igreja de Hortolândia. Louvado seja Deus. Bom, vamos lá, quadro Aprendendo com a Bíblia. O tema hoje é: mesmo sem vontade, eu vou pregar. Tá vendo o tema? Mesmo sem vontade, eu vou pregar. E isso se baseia aqui da palavra do Senhor, um texto base, no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10. Essa palavra, tá bom? Do quadro Aprendendo com a Bíblia, mesmo sem vontade eu vou pregar. Neemias 8, 10. Está escrito assim esse versículo: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ele já está dizendo, né? Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amados irmãos e irmãs do canal do YouTube, quem estiver ouvindo a mensagem, louvado seja Deus. Quantas das vezes, né, nós estamos cansados, né? Quantas das vezes nós estamos cansados, desanimados e simplesmente não queremos mais continuar. São tantas pessoas assim, né? Querendo parar, desistir. E quem nunca passou por isso? É só deixar seu comentário aqui embaixo. Quem nunca passou por isso? E até eu já passei, eu confesso. Então a gente olha para frente e parece que não tem luz, né? A vontade de pregar, de falar de Deus, de trazer a palavra, às vezes ela some. O ânimo, né? O ânimo de uma esperança ou de algo mudar foge do controle da gente. Eu confesso para você, eu já passei por momentos assim. Eu, pastor Tarcísio, já passei por momentos assim. E tenho certeza que você que está nos ouvindo aqui pelo canal do YouTube também já passou por isso. Se não passou, se prepare, que todos nós passamos por essa fase, né? Até o profeta Elias, daqui a pouco a gente vai, não sei se eu vou colocar ele aqui, mas já vou pôr já de imediato, né? Ele passou por isso também. Mas o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele não espera que nós sejamos super-heróis, que eu e você, que nós sejamos super-heróis. Ele não nos pede para nós, o nosso Jesus, o nosso Salvador, ele não pede para nós perfeição, mas ele pede para nós que nós venhamos continuar, que nós continuamos, não podemos parar, não podemos desistir. Que mesmo na fraqueza, né, na nossa fraqueza de desânimo, né, que não dá vontade, mesmo na fraqueza, a gente se apoia na força que vem do Deus Todo-Poderoso, do Deus que criou os céus e da terra. E Neemias aqui, um homem que ele enfrentou grandes desafios, não foi pequeno que nem o meu e o seu, mas o Neemias ele enfrentou grandes desafios. Ele deu essa palavra, deixou essa palavra escrita para nós, né? Deus nos dá aqui uma palavra preciosa nessa mensagem. Não vos entristeçais. É o Neemias, né? Se você não conhece Neemias, a história dele, abra no livro Neemias que você vai ver a luta que esse homem de Deus teve. E ele deixou escrito: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então hoje eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã, quero falar contigo e quero falar com você sobre essa força que Deus dá para cada um de nós, sobre como, mesmo sem vontade, a gente pode e a gente deve sim, deve pregar,
e deve servir a Deus, né? Amar a Deus, amar as pessoas em volta, mesmo sem força, mesmo sem vontade, mesmo sem querer, a gente deve fazer isso. A verdade é que a gente deve reconhecer, né, a nossa fraqueza humana, né? Nós devemos reconhecer isso. Como eu disse no início, nós não somos super-heróis, né? Então, a gente temos que reconhecer, sim, nossa fraqueza humana. A verdade é que por mais que amamos a Deus, amemos, né? Amamos não, amemos a Deus também não, amemos Deus, vamos dizer assim, né? Por mais que nós amemos Deus, o Todo-Poderoso, a fraqueza humana, ela é real. A fraqueza humana, ela é real. Não tem como a gente fugir dela, né? É comum e muito comum a gente sentir o cansaço, é comum a gente sentir o medo, né? Medo do amanhã, medo do futuro, medo de quando vai morrer não sabe o que pode acontecer, o desânimo, né? É comum a gente ter desânimo. E Neemias aqui não era um super-homem, né? Ele não era um super-homem. Ele era um homem como eu e você, como nós. Uma pessoa humana, cheio de pressões, cheio de oposições contra tudo que ele fazia, desafios, né? Que ele teve um grande desafio ali, né? Desafios que quase fizeram ele desistir, né? Mas o Neemias, ele tinha algo muito firme. Você sabe o que era? A consciência de que Deus, né, do que o Deus Todo-Poderoso estava com ele, nosso Pai, estava com ele. E que a verdadeira força não vinha do dinheiro, não vinha das coisas estar andando bem. Ele tinha a inteligência de que a força verdadeira, ela vinha de uma fonte que não falha, né? Por isso que ele deixou escrito, a alegria do Senhor. Então, alegria que não depende das circunstâncias. A alegria do Senhor não depende de circunstância. Mesmo se você estiver numa fase ruim, numa fase difícil, quando você tem a presença de Deus, você é uma pessoa alegre. A alegria que Deus nos dá não é igual à alegria que o mundo lá fora oferece para nós, que é aquela alegria momentânea, né? Passageira. A alegria do nosso Deus é eterna no nosso coração, né? Ela não desaparece, vamos dizer assim, a alegria de Deus, ela não desaparece quando a situação aperta. Se a situação apertou e a alegria do Senhor saiu de você, porque essa alegria então não era verdadeira, não era a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor ela permanece, mesmo diante de perda, mesmo diante de fracasso, mesmo diante de dor. Quando se fala de Jesus, vem aquela alegria no nosso coração, né? Tá doendo, mas quando fala de Jesus, aquela alegria ela se torna maior do que a dor, ela se torna maior do que o desânimo, ela se torna maior do que o fracasso, a alegria. Sabe aquela sensação boa que Deus coloca no coração quando a gente confia nele? Você sabe? Tem uma sensação boa que Deus coloca no coração da gente quando a gente confia no Senhor. A gente vê que está tudo desabando, mas a gente tem aquela sensação que vai dar certo. Essa é a alegria que fortalece. Não é uma alegria superficial, não é uma alegria passageira, é uma alegria profunda, firme e segura, né? Vou trazer para falar para você aqui de um exemplo da Bíblia, tem vários, mas eu vou falar de um aqui, de perseverança. Pensa no apóstolo Paulo, um pouquinho que eu vou falar aqui, pensa nele, quantas das vezes, né, você que lê a Bíblia no livro do apóstolo Paulo principalmente, né, no livro dele, quantas das vezes o apóstolo Paulo ele foi preso, né? Quantas das vezes ele foi preso, açoitado, né? Você pode olhar lá que ele andou desanimado, o apóstolo Paulo, mas ele sempre, sempre, sempre estava pregando e estava sempre firme com Deus, mesmo na dificuldade, preso. Eu nunca fui preso, açoitado por causa da palavra de Deus, né? Eu nunca fui maltratado por causa da palavra de Deus. Já fui maltratado por outras coisas, mas o apóstolo Paulo era por causa da palavra de Deus, do evangelho que nós estamos vendo hoje. Ele foi açoitado, ele foi preso, né? E ele servia a Deus, desanimado. Tinha horas, né? Mas ele não deixou de trazer a palavra para nós.
Em 2 Coríntios 12:9, a palavra de Deus diz assim para ele, ó, a minha graça te basta, porque o meu poder aperfeiçoa na fraqueza. É a palavra que veio para o apóstolo Paulo no dia que ele se encontrou ali abatido, fraco, desesperado, né? E ele foi consultar Deus. E Deus falou para ele, a minha graça te basta, Paulo, né? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, para você ver, a gente também vê Moisés, né? Moisés que mesmo cansado, que o Moisés chegou uma hora que ele cansou daquele povo, né, rebelde do lado dele, tudo que ele fazia, o povo reclamava de Deus. E Moisés, mesmo cansado ali, o Moisés ele enfrentou um povo ali que murmurava, um povo ali que desobedecia quando ele falava, né, que ele era a voz de Deus ali para o povo, né, o Moisés, e o povo desobedecia, né? Neemias que construiu muros, enfrentando oposição violenta ali contra ele, e mesmo assim também não desistiu. Nem Moisés, nem Neemias, nem o apóstolo, né? Só algumas pessoas que eu estou trazendo para você. Eles eram gente como a gente, carne e sangue. Era gente que não tinha sempre vontade, sempre. Eles não tinham vontade, toda hora eu vou ter essa vontade. Mas eles tinham uma fonte inesgotável da força de Deus, ou da força em Deus, né? Para eles poderem fazer o que eles tinham que fazer. Agora pensa comigo, quantas das vezes a gente fica esperando sentir a vontade de Deus para fazer algo para Deus, né? A gente fica ali, se Deus falar, se Deus me levantar, se Deus me mover, se Deus fazer isso, fazer aquilo, eu faço isso, né? A gente fica ali, não sente vontade de fazer, esperando que Deus venha. E quantas vezes a gente fica assim, esperando, né? Sentir essa vontade. Se a gente ficar ali esperando, a gente não vai fazer, filho. Né? Quantas vezes nós deixamos a obra de Deus, o ministério, o cuidado com o próximo, né? Até isso também é fazer a obra, porque o coração está pesado e a gente deixa. Mas será que esperar a vontade de Deus ou a vontade sua, da vontade de você fazer, será que é certo isso daí? É o certo ficar esperando vir a vontade? Ou será que a verdadeira obediência é justamente agir, né? Apesar da vontade não ter, você não está com vontade, mas confiando que Deus te sustenta no caminho. Então, essa é a diferença entre uma fé fraca, que eu acabei de falar, diferente de uma fé fraca e uma fé forte, né? Aquela que caminha mesmo no deserto, mesmo no vale da sombra da morte, porque sabe que o Senhor é a sua força e a sua alegria, essa é a fé forte. É uma fé que ela está ali, desmotivada, ela está vendo que o vale da morte está ali, o desespero está ali, mas ela continua a caminhada dela, na alegria, sabendo que a alegria dela vem do Senhor. Então eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã do canal do YouTube, você que está nos ouvindo, eu quero desafiar você hoje, nessa palavra que você está ouvindo hoje, né? Eu quero desafiar você hoje, agora. Mesmo que você não sinta a vontade, levanta agora, abre a tua boca e fale da palavra de Deus. Mesmo que o seu coração esteja pesado, levante as mãos em oração. Mesmo que o corpo queira desistir, continue. Não pare, é com você que eu estou falando. Faça isso por amor, né, ao Deus que você serve, por obediência ao Deus que você serve, pela fé que Deus dá no teu coração. E observe como Deus renova as suas forças dia após dia se você fazer isso. Se a alegria do Senhor é a nossa força, então não podemos esperar essa alegria chegar até nós sentados num sofá da desmotivação, vamos dizer assim. Ficar sentado ali no sofá, não posso, não consigo, não dá certo, não vou, não falo. Não, é o sofá da desmotivação. Transforma-se em sofá da desmotivação no sofá de motivação, né? Onde você pode sim. É agindo que essa alegria ela vem. É buscando a Deus que essa alegria nos envolve o nosso coração. Né? Não podemos esperar a vontade vir. Tem que fazer sem vontade. Né? Se já pensou, tem gente que não consegue se alimentar, né? Porque ele não sente vontade de comer. Já pensou se ele fosse comer só quando tivesse vontade? Ele morrer seco, tísico.
que a vontade não vem, ele come mesmo sem vontade. Tem que beber água, não bebo água não, porque ele não tem vontade, mas ele tem que beber, porque se ele não bebe água, vai fazer mal para os rins, né? Mesmo sem vontade, ele bebe a água, né? Porque vai fazer bem depois. Então, mesmo sem vontade, temos que pregar a palavra de Deus. Temos que falar de Jesus. Temos que fazer as nossas orações. Temos que ter essa fé. Eu estou falando para você, não está dando certo, que meu padre acabou de falar agora. Todo dia ele pede por uma cura pelos olhos. Aí eu falei para ele, faz igual aquele homem do tanque lá de Betesda, 38 anos pedindo, né? Tentando. Uma hora dá certo, né? Pode ser que você morra, não deu certo, mas você morreu tentando, não desistiu. Do outro lado, vai aparecer do outro lado cantando o hino da vitória, né? Deus falou, olha, você, mesmo diante da morte, você não desistiu, continua na fé. Isso é a alegria do Senhor. Amém, irmãos? Já 16 minutos, vamos fazer a nossa oração. Louvado seja Deus. Confesso para você que esses dias eu também andei um pouco desmotivado para fazer até mesmo o quadro Aprendendo com a Fé. Esse alimento espiritual foi mais para mim do que para você que está ouvindo a mensagem do quadro Aprendendo com a Bíblia. Vamos orar em nome de Jesus? Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus amoroso, meu Deus, eu venho, meu Deus, diante de Ti, meu Deus, neste momento, meu Deus, Pai querido, pedindo, meu Deus, que o Teu Espírito Santo encha cada coração que está ouvindo, meu Deus, esta palavra, esta mensagem. Senhor, nós sabemos que nem sempre, meu Pai, é fácil agir, que a vontade, meu Deus, às vezes nos falta, que o cansaço, a tristeza, meu Pai, querem tomar conta da nossa alma. Mas hoje, meu Pai, eu quero declarar, juntamente com esse meu irmão, essa minha irmã, que está aqui nos ouvindo e orando comigo, quero declarar, meu Pai, que a alegria do Senhor, meu Pai, é a nossa força. Meu Deus, eu oro por aquela pessoa, meu Deus, que está nesse momento, meu Pai, se sentindo desanimada. Cada pessoa, meu Pai, que sente nesse momento desanimada, cansada ou perdida, encontre, meu Pai, que essa pessoa venha encontrar em Ti, Senhor, um renovo nesta hora, um ânimo, meu Pai, nesta hora, meu Pai. Meu Pai, que o teu amor, teu poder, tua presença os envolva, que a tua paz, meu Pai, os fortaleça, que a esperança brote firme no coração de cada ouvinte, meu Pai. Meu Deus, dá força para que, mesmo na fraqueza, eles possam levantar, pregar, orar, amar, confiando que o Senhor está, meu Pai, ao lado deles, sustentando-os, meu Pai, a cada pessoa neste momento. Renova as forças, meu Pai, daquele que hoje se sente exausto. Meu Pai, restaura a fé, meu Pai, dos que duvidam. Acende, meu Deus, o fogo, meu Pai, da perseverança nos que querem desistir. Que a alegria do Senhor seja, meu Pai, para cada um bálsamo, meu Pai, e um escudo, um impulso, meu Deus, para seguir em frente. Meu Pai, eu entrego todas essas vidas nas tuas mãos, porque tu és, meu Deus, fiel e justo para agir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esse nome poderoso, é que eu oro e declaro vitória, força e esperança para todos. Amém, Jesus. E amém, Senhor Jesus. Amém.